Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aqui à Prosa com Bertaglia. Os amigos do bem, né, as pessoas que vêm aqui prosear, são aquelas pessoas que têm a inclinação por compartilhar o conhecimento. E eu vou trazer um tema hoje bastante interessante, advindo de uma pessoa que conhece muito esse assunto. É a inserção das pessoas na internet das coisas. Vamos aqui fazer uma breve reflexão e importante dizer que a perspectiva é que, quando pensamos na internet das coisas, nós devemos avaliar holisticamente o complexo sistema de interação entre humanos e coisas e questionarmos como sensores, inteligência artificial, robôs tornam possível fazer as coisas de forma diferente. E me refiro a essa nossa criatividade, basicamente, em encontrar o elo, se é que eu posso chamar assim, que levará as aplicações inovadoras e tecnológicas da famosa internet das coisas a ter uma concepção voltada aos seres humanos. E como estes se inserem neste contexto complexo e incerto. E para refletir e prosear sobre esse assunto, eu vou trazer lá da Espanha o meu amigo José Roberto Amazonas. Oi, Amazonas, meu caro amigo, que legal, que privilégio tê-lo aqui para conversar na Prosa com Bertaglia, a prosa que já passou dos 100 vídeos aí publicados no YouTube. Muito bacana. E as pessoas que querem nos acompanhar, que se inscrevam aqui. Nós vamos falar um pouquinho, Amazonas, a gente já tinha falado nos bastidores, sobre a era do conhecimento. E esse tema aí que você sugeriu, para mim, é fantástico. Vamos conversar um pouquinho? Bem-vindo, Amazonas. Bom dia, Bertalha. Agradeço muito o convite, essa oportunidade de participar da prosa com você e poder falar desse tema hoje tão importante, no geral, a internet das coisas, mas, sobretudo, sob a perspectiva da inserção das pessoas na internet das coisas. E quando nós conversamos sobre o título, né, eu disse que eu gostava desse título pela sua ambiguidade. E qual é a ambiguidade que há, né? Quando eu dou aulas de internet das coisas, e eu defino o que são as coisas nesse contexto, eu até digo que nós, pessoas, somos coisas também. Porque nós somos identificados, nós geramos informação e, portanto, nós podemos participar desse ambiente de internet das coisas como uma outra coisa. Mas, nesse caso, nós temos o ser humano como objeto. Mas, para mim, o ser humano tem que ser sujeito. E é disso que eu quero falar, quer dizer, como fazer com que as pessoas sejam sujeitos na internet das coisas e não objetos na internet das coisas. Então, Bertalha, se você me permitir, queria compartilhar aqui a minha tela para mostrar apenas 2 slides que eu acredito ilustram bem isso que estamos falando da inserção das pessoas no contexto de internet das coisas. Aqui eu tenho um mapa conceitual de um ciclo de projeto de engenharia. É o mapa conceitual equivalente a quase tudo que nós lemos nos papers técnicos que descrevem aplicações e sistemas de internet das coisas. Rapidamente, ele começa aqui com os casos de uso. A partir dele são geradas especificações que são traduzidas em serviços. Esses serviços necessitam uma validação. A validação mede a correção técnica, verifica se é necessário fazer alguma correção e o ciclo é feito até que aquilo que foi projetado esteja correto.
Esse é o ciclo comum que a gente pode extrair de inúmeras publicações. O que chama muito atenção nesse ciclo, e é por isso que eu o chamo de incompleto, que não tem usuário. As pessoas não importam. Muitas vezes, quando se faz desenvolvimentos de engenharia, e em particular internet das coisas, as pessoas são absolutamente desconsideradas. Uhum. Então, essa é uma realidade muito perversa, em que leva a sistemas que não resolvem problema nenhum, que não beneficiam a sociedade. Portanto, um mapa conceitual completo é esse daqui. E ele começa na sociedade. Nós começamos aqui em cima, a partir daqui são identificadas as necessidades, se identificam contextos. A partir dos contextos, nós temos dois possíveis caminhos. Se é um contexto muito complexo, serão propostos casos de uso, ou se não é tão complexo, já é possível gerar especificações. A partir das especificações, nós temos o que tínhamos no slide anterior, a tradução para serviços, que se requer uma validação que avalia ou que mede a correção técnica. Mas também temos aqui um outro ciclo que a validação deve medir a satisfação das necessidades. E a partir daqui também podemos ter correções. Os serviços, então, o que eles vão fazer? Eles vão produzir impacto social. Uhum. Isto também precisa ser medido se o impacto social ele é positivo. E se não for positivo, é necessário se fazer mais correções. E a partir do impacto social, nós temos uma transformação da sociedade. Isso quer dizer que as necessidades dessa sociedade se modificaram e podemos partir de novo nesse ciclo para atender novas necessidades. Então, a gente percebe muito claramente que o projeto técnico, ele está inserido no projeto social. Ele deve ser subordinado às necessidades da sociedade. Um projeto não pode ter uma existência por si só, apenas para gerar ganhos financeiros. Não, não pode. E, particularmente, a internet das coisas. Eles têm que estar subordinados às demandas da sociedade. E, dessa forma, nós temos o usuário inserido no ciclo, porque ele está aqui, e ele é o protagonista desse ciclo. Então, é dessa maneira que eu vejo que devemos olhar e tentar desenvolver a internet das coisas. Muito bacana esses dois slides, ou esses dois slides que você trouxe aí, o Amazonas, porque ele traz a perspectiva de um modelo em um ciclo incompleto, né? E é bastante interessante, porque na realidade nesse ciclo não aparecem as pessoas, e depois você traz um onde, logicamente, as pessoas fazem parte de todo esse processo. Na experiência que você tem como professor, né, embora esse seja o mundo ideal, você acha que, deixe-me ver como eu coloco isso, que a sociedade, né, e as empresas e as instituições educacionais, elas caminham nessa linha desse segundo cenário com um ciclo mais completo que você colocou dentro do que nós estamos chamando aqui de era do conhecimento? Eu diria que, do ponto de vista acadêmico, sim. A discussão atual
a respeito de internet das coisas e muitos outros domínios tecnológicos, nessa discussão já há um reconhecimento de que o mundo hoje ele é fortemente interdisciplinar. E eu não uso aqui o termo multidisciplinar, porque multidisciplinar é colocar lado a lado várias disciplinas. Eu prefiro o interdisciplinar para dizer que precisamos de várias disciplinas interagindo entre elas. Uhum. Então, hoje em dia, pelo menos a nível acadêmico, já há um reconhecimento dessa interdisciplinaridade. Eu percebo também que a nível, veja, a minha experiência atualmente ela é mais europeia do que brasileira, apesar de que eu conheço o contexto brasileiro, mas falando aqui do contexto europeu, né, onde há um volume muito grande de recursos públicos que são alocados para pesquisa e desenvolvimento, já se vê a exigência por parte da Comissão Europeia de que os projetos sejam interdisciplinares e que os aspectos de ética e governança estejam inseridos nas propostas de projeto. E isso, hoje em dia, é bem aceito, quer dizer, não há uma discussão ou uma resistência mesmo do mundo empresarial em relação a essa definição de prioridades. No Brasil, acho que a situação ela é ainda um pouco diferente. Há a iniciativa do Fórum Brasileiro de Internet das Coisas, eu fui fundador do Fórum, e o Fórum faz uma série de eventos e promove essas discussões justamente para alertar sobre a importância da interdisciplinaridade. Mas, por exemplo, do ponto de vista governamental, estatal, que lançou um Plano Brasileiro de Internet das Coisas, é um plano horroroso, atrasado, que não contempla as necessidades da sociedade, contempla mecanismos para desviar recursos para multinacionais e, portanto, é um desastre total. Mas, felizmente, a nível acadêmico, essa discussão está muito já bem instalada e consolidada. O Amazonas, muito legal a nossa conversa aqui, uma orientação acadêmica, ok? Mas você falou dos cenários, dos ciclos, deu exemplos bastante característicos que nos levam a ter um entendimento bastante importante com relação à inserção das pessoas nesse mundo da tecnologia, especificamente aí da internet das coisas. Nós estamos terminando o primeiro tempo aqui, né, o primeiro bloco da prosa com Bertaglia, né, e nós vamos agora fazer um intervalozinho. Você toma um café aí, que deve estar frio, né, ou uma aguinha, e nós vamos para o segundo tempo. Pode ser, Amazonas? Ok, tudo bem. Oi, Amazonas! Que legal, meu amigo. Muito bacana essa nossa prosa com o Bertaglia aqui, né? A prosa que o objetivo é trazer e divulgar o conhecimento para as pessoas, né? Nós precisamos tirar as pessoas aí daquilo que a gente chama de ignorância, ou seja, ter uma visão mais holística do que acontece. Eu vivo dizendo aqui, o Amazonas, o seguinte: muitas vezes nós estamos trabalhando lá na tecnologia ou lá na logística, a gente se aprofunda tanto nesse nosso mundinho que nós acabamos não fazendo, né, uma reciclagem ou uma tentativa de atualização mais holística, né? Ou seja, se nós queremos ser especialistas, ok, mas também precisamos ter uma visão mais crítica, né, do ponto de vista holístico do que acontece por aí. O Amazonas, você tem trabalhado muito tempo, principalmente no mundo acadêmico. Você mencionou aí que foi o fundador do Fórum, né, Brasileiro de IoT. Eu queria explorar um pouco mais isso. Como é que você tem visto no decorrer da sua carreira, né, como professor,
a participação das pessoas nesse processo todo, porque desde quando eu era jovem, nós dizíamos que o Brasil era o país do futuro, né? E que as pessoas precisavam estar inseridas nesse contexto. Mas com o passar dos anos, nós percebemos ainda que muito precisa ser feito para a sociedade, para a educação das pessoas, né? Então, como é que você enxerga isso pela perspectiva educacional e pela perspectiva do IoT, ou da Internet das Coisas, o Amazonas? É uma pergunta muito importante e eu diria que ela é difícil de ser respondida. Nós também temos que olhar sobre diferentes perspectivas. Se, se a perspectiva for justamente o conhecimento especializado, conhecimento tecnológico, o patamar educacional do Brasil em internet das coisas e em outros temas é muito bom. Eu diria que a qualidade técnica do que se pode fazer no Brasil e do que é ensinado é perfeitamente comparável com o que se vê no primeiro mundo. E eu estou há muitos anos vivendo na Espanha, portanto, eu também acompanho os programas educacionais daqui, e eu diria que os nossos programas educacionais de engenharias são comparáveis. Isso não há a menor dúvida. No entanto, no Brasil e na Europa, existe uma grande deficiência do pensamento crítico. Mas aí sob diferentes perspectivas. Na Europa, quando eu falo com os alunos de engenharia, eles ainda estão muito acostumados a dizer: eu estudo para ser engenheiro, eu vou resolver os problemas tecnológicos. Os problemas de ética e governança não fazem parte da minha atividade, isto é, com a chefia. Então, ele lava as mãos e não quer se aprofundar no entendimento de onde vai ser utilizado aquele artefato que ele desenvolve. No Brasil, a nível dos profissionais técnicos, essa postura é a mesma, mas existe um agravante no Brasil que vem justamente decorrente do baixo nível de escolaridade da população no geral, né? E que as elites procuram mantê-las nessa ignorância, e daí as próprias pessoas não têm o pensamento crítico para identificar as suas necessidades. Então, quando eu coloquei ali no mapa conceitual completo que o protagonista é a sociedade, e a sociedade identifica as suas necessidades, essa ligação é muito complexa, porque a população, muitas vezes, não reflete sobre a sua condição de vida. Ela é educada via televisão, via Globo e outros, que incentivam essa população a ir para o consumo de massa. E com isso, para muitas pessoas, infelizmente, necessidade é ter um celular, e não é ter saúde pública, não é ter boa educação, não é ter bom transporte. Então, essa falta de análise crítica no Brasil é muito ruim para a sociedade e privilegia o grande capital, que daí empurra todo e qualquer tipo de projeto, que acaba até sendo financiado com dinheiro público. Extremamente interessante essa sua colocação, porque essa perspectiva de sociedade, de origem da sociedade, não parece ser a grande prioridade e a grande preocupação das pessoas. Inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, o Amazonas, e nós estávamos falando o seguinte: existem algumas iniciativas, principalmente pela perspectiva de startups, ou até mesmo de algumas empresas, de
Eu vou chamar aqui de reforçar um pouco a imagem, reforçar um pouco a reputação, devolvendo um pouco para a sociedade aquilo que eles coletam. Mas por que as empresas estão fazendo isso? Eu não quero aqui ser crítico, mas muitas vezes elas fazem exatamente porque isso é um ciclo, né, vicioso. Ou seja, se eu tenho boa reputação e boa imagem, significa que a sociedade me enxerga bem e a sociedade vai consumir aquilo que eu produzo, né? Portanto, isso acaba gerando mais receita e eu consigo alegrar, né, os meus stakeholders, os meus acionistas, que é o grande objetivo. Logicamente, existem, né, não estou generalizando, existem as empresas que fazem pelo social. Né? Mas uma perspectiva que eu gostaria de colocar aqui, você chegou a mencionar, é que muitas vezes nós descobrimos uma solução, essa solução pode ser tecnológica, um alimento, ou um produto de cosméticos, ou lavar roupa, ou coisa desse tipo, né? E nós acabamos reforçando a necessidade do produto através da mídia, que você mencionou muito bem, né? Daquela pessoa que consome o anúncio, e por consumir o anúncio, ele acaba consumindo o produto sem ter o pensamento crítico de que se aquele produto realmente traz um valor agregado para ele, né? E aí, eu acho que é importante, dentro desse esquema de pensamento crítico que você colocou, Amazonas, e para mim é fantástico trazer à tona esse assunto, é, qual, qual, é difícil, né? Eu gosto de fazer perguntas complexas para a gente debater isso, mas qual é, né, o caminho a ser seguido dentro dessa relevância que nós estamos percebendo para as pessoas que precisam receber isso, né, o Amazonas? Porque tem tanta coisa na internet, por exemplo, que fala que o camarada teria que se dedicar para essa finalidade, mas que as pessoas continuam lá assistindo, né, o Big, como é que chama lá? Eu não assisto, então não sei direito, é o Big Brother Brasil, né, os 3Bs e tal. Então, ó, até vi uma postagem recentemente, ó, vamos olhar um pouquinho mais para os políticos e o que eles estão fazendo do que ficar sentado na poltrona olhando o que está acontecendo no BBB. Mas o pessoal prefere, né, sentar na poltrona e olhar o BBB. Você tem alguma reflexão para trazer para a gente nesse sentido? Porque tudo isso realmente é inserção das pessoas na sociedade em relação à tecnologia, né, Amazonas? Obviamente, o ideal seria que o poder público se interessasse por isso, realmente começasse a educar a população de uma maneira decente, etc. Eu não acredito que isso vá acontecer em curto prazo. Há muitos anos, eu tomei uma decisão pessoal, que é uma decisão, para mim, ela é realista. Em que sentido? Quando eu ainda estava aí no Brasil, e veja, eu me mantenho vinculado à Universidade de São Paulo, apenas estou longe fisicamente, mas sou professor da Universidade de São Paulo. Então, quando eu estava aí, houve um momento da minha carreira que eu disse, eu preciso participar mais das atividades institucionais. Então, eu participava do conselho de departamento, isso eu fiz por vários anos, daí eu fui coordenador do laboratório e resolvi participar da congregação da Escola Politécnica. E que eu me decepcionei, porque eu vi que ali na congregação a atitude estava muito distante daquilo que eu imaginava que uma congregação deveria estar discutindo em termos de atualização curricular, do bem-estar dos estudantes, das atividades de pesquisa e desenvolvimento. E que eu não tinha estômago para aquilo. Como disse, eu não tenho esse perfil, que eu vou chamar de um perfil político, público, de estar nesse debate. Eu não consigo fazer. Então, eu reconheci a minha impotência.
ou reconheci qual é o limite daquilo que eu posso fazer, que é a sala de aula. E dentro da sala de aula, as minhas aulas, seja de redes de comunicação, de internet das coisas, etc., elas sempre têm uma perspectiva integrada. Tanto é que, como eu estou no departamento de telecomunicações e controle, as siglas das disciplinas são PTC alguma coisa. E eu digo que essa sigla, por coincidência, me define muito bem. P de psicanalista, T de terrorista, C de comunista. E explico que eu sou um psicanalista, portanto, eu tenho interesse pelas pessoas. O terrorista, a minha esposa que diz que eu aterrorizo os alunos com meu nível de exigência e severidade. E comunista, apesar de ser uma palavra hoje já muito marcada, mas ela explica muito bem que o meu interesse é olhar o benefício da sociedade, não o benefício do indivíduo. Eu sei que o meu discurso ele vai atingir 10, 20, 25 pessoas, mas serão 10, 20, 25 pessoas que podem ajudar a propagar isso. Então, eu acho que um caminho é aqueles que estão pensando na importância disso, utilizar as oportunidades para divulgar essas ideias e que isso possa se propagar, em vez de esperar que alguém no poder público faça algo e enquanto a gente espera nada acontece. Então, eu tomei essa decisão. Eu sei que o meu alcance é muito pequeno, mas ele não é zero. E como a gente trabalha como professor durante muitos e muitos anos, eu não sei quantos alunos já passaram pela minha sala de aula, a gente tem sim a possibilidade de iniciar essa discussão. E talvez isso cresça o suficiente para ter uma massa crítica e que a sociedade desperte, comece a exigir, a identificar suas reais necessidades. Sensacional, o Amazonas. Você sabe que o intuito do nosso canal aqui, da nossa prosa com Bertaglia, é exatamente trazer pessoas do bem, né? Que fazem o bem, elas são sempre bem-vindas aqui. Esse que é o grande objetivo. E que estejam olhando para a sociedade, para as pessoas de uma forma geral. Eu aprego sempre que uma das maneiras é a educação. Eu acredito muito que pessoas educadas, né, no sentido amplo da palavra, ela acaba gerando para si uma grande oportunidade. Aparentemente, eu acabo também ficando insatisfeito com algumas situações, porque as pessoas muitas vezes não têm o interesse ou não sabem se deveriam ter o interesse na busca das oportunidades. Ele sabe que ele pode ficar desempregado ou que não tem um emprego, mas o que é que foi construído para que aquilo mudasse ao longo da vida? O Amazonas, por incrível que pareça, meu amigo, a nossa prosa aqui foi tão gostosa. Nós estamos terminando a nossa prosa, né? Fazemos uma prosa aqui de 30 minutos para as pessoas consumirem. Aliás, Amazonas, eu estou recebendo aqui algumas sugestões para, além da prosa lá no YouTube, lançar podcast também. Pegar essas prosas nossas aqui e transformar em podcast. Eu confesso que meu tempo está um pouco limitado, né? Eu perdi meu braço direito, que me ajudava a fazer as edições aqui, então tenho que buscar novas pessoas. Meu amigo, te agradeço de coração. Uma mensagem final aí sua? Bom, sou eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que como mensagem final, é importante a gente se manter otimista, que as coisas podem mudar. E que se a gente quiser, nós podemos contribuir para essa mudança. Eu concordo integralmente com você que o conhecimento ele é fundamental, o conhecimento integrado, interdisciplinar, e sempre que houver a oportunidade de disseminar, divulgar conhecimento, eu considero que isso é absolutamente obrigatório, além do que extremamente prazeroso.
poder contribuir através de um pouco que a gente aprendeu ao longo dos anos. Eu que te agradeço, Bertaglia, um grande abraço. Um abração para você, né? Abraço virtual, tudo de bom, daqui do Brasil aí para a Espanha. Se cuide ao infinito e além, né? E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Abraço, tchau.